Não sei se você já ouviu um sermão sobre jejum, mas se não, hoje é o dia. Interessante nessas pregações sequenciais é que nós somos desafiados a pregar de temas que raramente ouvimos. Marcos capítulo 2, versos 18 a 22. Peço para que você acompanhe a leitura que eu farei da palavra do Senhor. É a palavra do nosso Deus que está sendo lida. O texto diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar? Querido eterno Pai, obrigado por mais uma vez estarmos na Tua casa, por mais uma vez podermos meditar na Tua palavra. Que ela quebre o nosso duro coração, nos levando ao Senhor e nos edificando. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é que te satisfaz? Pense um pouco aí na sua vida, naquilo que você faz, e medite sobre aquilo que você faz, aquilo que você compra, aquilo que você assiste, aquilo que você come, ou qualquer outra coisa assim. E pense em qualquer coisa que te traz satisfação. Deixa eu contar uma história minha aqui. Eu sempre me achei um cara um pouco, talvez, insaciável, não insatisfeito. Que insatisfeito é aquele que tem algo e não gosta. Insaciável é aquele que tem esse algo, mas quer mais. Por exemplo, eu sempre fui adepto de coleções. Eu não sei se você gosta de fazer coleções, mas eu sempre gostei, eu acho que eu sou um colecionador nato. Desde aqueles tazos que vinham nos salgadinhos, até aqueles adesivos de chiclete, e até depois histórias em quadrinho, jogos de tabuleiro ou coisas assim. E hoje eu coleciono livros em geral. E eu tenho a desculpa de dizer que eles são meu material de trabalho. E que de fato eles são mesmo. Mas eu sei que eu preciso me policiar muitas vezes quanto a essa certa insaciedade que às vezes nos toma. Se eu me deixar levar, eu sei que eu vou comprar aquele outro, às vezes até aquele livro que nem vai ser útil. Às vezes meu coração me fala, meu coração pecaminoso vira para mim e me fala: não, mas você tem espaço, não, mas você tem o dinheiro, é só comprar só mais um. E vem aquela compra, às vezes pouco útil ou até às vezes nula, simplesmente para alimentar essa insaciedade. Pense não só nessa questão, mas em várias pequenas coisas dessa vida que acontecem dessa mesma forma. Às vezes é um tempo exagerado, um tempo que você gasta a mais ali, passando o dedo no celular e colocando o Instagram para cima. Às vezes é só mais um episódio da série que você está assistindo. Às vezes é só mais um pedaço de pizza, que sinceramente nem tinha necessidade. E com tudo isso a gente mostra que muitas vezes a gente é dominado pelos nossos desejos, pela nossa própria satisfação. E às vezes isso dá problema, às vezes a gente dá mau testemunho no trabalho, utilizando o templo com coisas que não são para aquele objetivo. Às vezes
a gente não cumpre com a palavra que a gente deu de que, por exemplo, ir emagrecer nesse ano. Ou pior, às vezes a gente deixa o nosso momento com Deus tão curtinho, ou às vezes até inexistente, para satisfazer os nossos próprios desejos. Aí você pode se perguntar, mas espera aí, esse texto não fala de jejum? O que tem a ver com isso que você introduziu? Bem, hoje a gente vai ver que jejum tem tudo a ver com satisfação. E que principalmente satisfação tem tudo a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo e a vida que Ele tem a nos oferecer. Então, em resumo, o que a gente tem que aprender nessa noite com esse texto? É que, em meio a uma vida cheia de alegrias e tristezas também, a vida em Cristo, ela é satisfatória, plenamente satisfatória. Em meio a alegrias e tristezas dessa vida, em Cristo, nós temos satisfação. A gente vai ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, a gente tem que ver que a gente tem que ficar satisfeito em Cristo, estando em Cristo, estando com Cristo. Veja aí os versos 18 e 19, mais uma vez, do nosso texto. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. O texto que a gente leu continua nessa seção do Evangelho de Marcos, que a gente já tem visto nos últimos 2 sermões, de vários questionamentos acerca do ministério de Jesus. No texto, por exemplo, da cura do paralítico, os escribas questionaram a Jesus, porque Jesus, ao invés de ter curado em primeiro lugar ali, Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. Então ele foi questionado por aquilo. Em seguida, os fariseus questionaram os discípulos de Jesus, porque Jesus estava comendo com pecadores. E agora Jesus, mais uma vez, é questionado aqui. E dessa vez o questionamento vai direto para ele. É sobre o motivo dos seus discípulos não estarem praticando o tradicional jejum semanal. Os discípulos de João, os primeiros que são citados aqui no nosso texto, eles provavelmente tinham essa prática do jejum semanal, deste constante fazer jejuns, por causa do seu mestre, João Batista. João Batista, ele era um asceta, e os ascetas são aquelas pessoas que vivem isoladas da sociedade e do mundo por motivos espirituais, de dedicação exclusiva a isso. Muitas vezes, João Batista, a gente vê nos textos que em suas pregações, ele enfatizava a necessidade do arrependimento, de luta contra o pecado, da importância de se libertar dele. E então a prática do jejum se fazia constante na vida daqueles homens. E o outro grupo citado é um pouquinho diferente, são os fariseus. No Evangelho de Lucas, como a gente leu no decorrer do culto, nós fomos informados que eles tinham a prática de jejum 2 vezes por semana também. Mas se a gente olhar na lei do Antigo Testamento, a gente vai encontrar apenas uma prescrição obrigatória por ano de jejum, que era o jejum do dia da expiação. Ou seja, os constantes jejuns praticados, seja pelos discípulos de João Batista, seja pelos fariseus, eles não eram exigências da lei. Eles não eram obrigações da lei, porque eles não estavam presentes na Torá. Mas como se tornou algo bastante tradicional ali no meio daquele povo, foi tomado como uma regra por todos eles. E como os fariseus eram influentes na sociedade, como os discípulos de João também eram influentes em questão de religião na sociedade, essas e várias outras regras que eles adicionaram, passaram a ser vistas como peso de lei, tanto quanto o que está escrito
na lei de Moisés. E talvez, às vezes, eles até tinham o objetivo, alguns, de honrar a palavra. Mas os efeitos de você adicionar regras e regras a mais era desastroso, era pesado demais. Eram cumpridas mais por tradição, por aparência, do que pelo valor efetivo da prática daquilo que eles estavam fazendo. Muitas vezes os fariseus faziam dessa forma. Eles queriam apenas mostrar que eram piedosos por realizar aquilo. Você percebe como é que eles estão invertendo aí as posições, como é que eles estão colocando o carro na frente dos bois? O objetivo de buscar o Senhor é se tornar mais piedoso e mais fiel a Ele. É se submeter à vontade dEle. Mas os fariseus, o que eles faziam? Por querer se mostrar mais piedosos às pessoas, é aí que eles praticavam aquelas regras e leis, muitas vezes adicionadas por eles mesmos. Veja aí a inversão de valores. A gente leu isso no texto de Lucas, no decorrer do culto hoje. Jesus, inclusive, fala sobre isso lá. Ele fala que o fariseu orava em voz alta na praça. Para quê? Para ser ouvido pelas pessoas. Eles até jejuavam 2 vezes por semana, o texto lá nos diz. Eles davam o dízimo de tudo, nos pequenos detalhes ali. Mas eles utilizavam essas coisas e o jejum, para ser mais direto ao que o nosso texto trata, como um fim para a sua própria satisfação. Quando, na verdade, o jejum ele tem que ser usado como um meio para se buscar o Senhor. Esse era o entendimento e prática na situação ali do povo naquela época. E estava tão enraizado que por isso que Jesus teve esse questionamento feito a ele. Interessante que o texto ele não nos diz quem foram os questionadores aqui em Marcos. Marcos ele fala alguns ali depois. Alguns vieram e perguntaram. Ele fala, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Aí alguns, talvez na tradução do grego poderia até ser melhor escrito como algumas pessoas, sem definir quem foram, poderiam ser inclusive os próprios fariseus, poderiam ser inclusive os próprios discípulos de João, ou poderia ser qualquer pessoa que tivesse interessado em saber por que é que os discípulos de Jesus não estavam cumprindo com essa tradição. E assim, tal como nos outros questionamentos, Jesus responde esse questionamento aqui mostrando, mais uma vez, a sua sabedoria e a sua autoridade. Ele diz, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Que resposta foi essa? O que Jesus está falando? Bom, Jesus está utilizando uma imagem festiva de um casamento para responder. Vamos entender isso. Primeiro, os casamentos judaicos, eles normalmente não eram uma cerimônia simplesinha. Eles eram cerimônias grandes. Eles duravam cerca de 7 dias de comemoração, regada a muita comida, muita bebida, muitos risos, danças. Era uma festa grandiosa ali os casamentos. Certamente não era o momento para ter jejum. Festas pressupõem alegria, enquanto jejuns, não. E Jesus deixa isso bem claro no versículo 20 para nós, que a gente vai falar daqui a pouco. Jejuns eram feitos em tempos, talvez, de tragédias, em tempos de crise, como guerras, pragas e secas, ou então por motivos de dificuldades pessoais. A gente leu lá em Esdras, uma época em que foi necessário ter um tempo e ocasião de jejum, para buscar o Senhor, para que o Senhor olhasse para o povo. O jejum serve para isso. E, meus irmãos, estar com o noivo em uma festa de noivado é momento de celebração, não é momento de enfatizar a tristeza e jejuar. Por isso que Jesus diz que durante o tempo em que o noivo estava presente, os seus discípulos não podem jejuar. Essa resposta dele diz muitas coisas para nós.
Mas primeiro, o que é esse jejum? Jejum é se abnegar de certas coisas a fim de buscar ao Senhor de forma exclusiva. É abrir mão de saciar a fome física para focar em saciar a fome espiritual. É abrir mão de saciar os desejos próprios a fim de saciar os desejos da alma por Deus. E como os discípulos, eles já estavam com o próprio Deus, com Cristo Jesus ali no meio deles, não tinha nenhuma necessidade de jejuar. Perceba que mais uma vez, a gente já está vendo isso ao longo de vários textos de Marcos, mais uma vez, Jesus está reivindicando para si a prerrogativa de ser o próprio Deus. Porque, meus irmãos, essa imagem do noivo, talvez para nós, pode soar um pouco estranha, mas para líderes da lei, para fariseus, para as pessoas daquela época que conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam essa imagem. O Antigo Testamento tinha e atribuía essa imagem do noivo ao próprio Deus, como noivo de Israel. Conforme você pode ver lá em Isaías, você pode ver isso em Oséias. Era uma imagem constantemente utilizada para mostrar Deus como o noivo de Israel. E Jesus está dizendo que por ele ser o próprio Deus, o noivo de Israel, não tem necessidade de jejuar enquanto ele está lá. Porque não há nada melhor, meus irmãos, do que estar junto ao Senhor. Não tem nada mais espetacular do que você estar andando junto com Cristo. Não tem nada que pode trazer maior alegria. Não é momento de enfatizar nas tristezas, de chorar, consequentemente de jejuar. Estar com Cristo é motivo de alegria. E por esse motivo os discípulos de Jesus não deveriam jejuar. Eles deveriam estar satisfeitos em Cristo. A vida cristã, meus irmãos, ela tem que mostrar isso para nós. Se Cristo é motivo de satisfação, a vida cristã, ela tem que mostrar isso para nós. Ela tem que prover esses motivos de satisfação para nós. E ela provê. A questão é que muitas vezes a gente aqui não vê isso. Nós, por exemplo, somos o povo que sabe que foi perdoado de seus pecados, que sabe que tem salvação eterna ao lado de Cristo Jesus. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo para você ter um sorriso no rosto o resto da vida. Se alegre por poder servir, por saber que você faz parte desse povo. Se alegre por poder confiar naquele que provê tudo aquilo que nós precisamos. Não é tudo aquilo que nós queremos, mas é tudo aquilo que nós precisamos. Se alegre. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui justamente para mostrar e expressar essa nossa satisfação no Senhor. É o dia do Senhor, é o dia que nós temos dedicado a louvá-lo aqui. O domingo é como se fosse um teste, é como se fosse um ensaio semanal desse casamento entre o noivo e a igreja. É momento de alegria, é uma pitadinha da alegria eterna que haverá no céu, na volta de Cristo, na volta do noivo. Se alegre em Cristo, se alegre com os seus irmãos, se alegre pelos seus irmãos. O que não falta são motivos para a gente se alegrar. Só que muitas vezes a gente prefere baixar os olhos, olhar só para o nosso coração e pelos nossos desejos, e a gente fica triste porque a gente não tem aquilo que a gente quer, sendo que Deus nos dá tudo aquilo que a gente precisa. Se alegre em Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque temos satisfação nele. Estar com Cristo é motivo de satisfação. Essa era a primeira coisa que a gente tinha que ver aqui. Mas, e quando a vida traz aqueles momentos amargos, aqueles momentos difíceis de passar? Porque não dá para a gente ignorar que eles não existem. Eles existem. E quando isso acontece? É aí que nós temos que buscar o Senhor. E é aí que o jejum vai ser útil para nós.
como um meio muito útil para buscar ao Senhor. Essa é a segunda coisa que a gente tem que ver aqui. A gente tem que buscar satisfação em Cristo. Veja aí o versículo 20. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Há uma discussão aqui, pelo menos nos vários comentaristas que eu dei uma olhada, quanto à intencionalidade dessa pergunta, desse questionamento que foi feito a Jesus. Se ele foi feito com um objetivo maldoso de atacar a Jesus, ou se ela foi feita simplesmente por querer entender por que é que Jesus não estava de fato cumprindo aquela tradição que era tão comum naquela época. Mas, meus irmãos, independente se as pessoas ali que o questionaram tinham uma intenção maldosa ou não, Jesus sabia muito bem que de questionamento em questionamento, como já estava crescendo ali, a oposição dele aumentava, a oposição a ele aumentava. Cristo sabia muito bem aonde ela iria o levar. A imagem que Jesus usa nesse versículo mostra esse caminho que estava se levando a essa oposição. E ela é chocante. Um noivo que, em meio às festividades do casamento, é removido da celebração? Como assim? No próximo capítulo de Marcos, a gente vai começar a ver isso exposto de uma maneira muito mais clara, porque vão começar as primeiras conspirações contra a vida de Jesus. E é disso que ele está falando aqui. É por isso que ele diz que quando o noivo for tirado dos convidados, ou seja, quando Cristo for tirado dos seus discípulos, para o ápice da sua humilhação na cruz do Calvário, a partir daí, aí sim eles vão precisar começar a jejuar. Essa é a primeira vez que Jesus prediz a sua morte no Evangelho de Marcos. E na sua morte, realmente ele seria arrancado do meio dos seus discípulos. E aí eles deveriam jejuar. Até quando esse tempo ia durar? Bom, a primeira opção aqui, tem duas opções. A primeira opção aqui é que Jesus, como ele ressuscita 3 dias após a sua morte, há quem diga que o tempo de jejum seria só aqueles 3 dias. Porque, como Jesus ressuscita e ele envia o Consolador, e hoje ele está espiritualmente conosco, não existe mais necessidade de jejuar. Mas eu creio que essa não é a melhor interpretação que esse texto tem para nós. A segunda opção, e eu creio que será mais correta, lembra que Cristo passou mais algum tempo com seus discípulos, mas depois ele foi assunto aos céus. E a sua presença física no meio do povo se foi. E mesmo ele estando espiritualmente entre nós, conforme prometeu e cumpriu, nós ainda aguardamos a sua volta, quando estaremos plenamente com ele. Jesus ele até usou uma metáfora de noivo também, lá no Evangelho de Mateus, para falar sobre isso. Lá ele fala que, como o noivo, ele iria preparar morada para sua noiva e depois voltaria para buscá-la. Então, nesse sentido, nós não estamos ainda com Cristo de maneira plena, de forma plena. É por isso que ainda é tempo de buscar ao Senhor em oração, até que Ele venha. E é aí que o jejum entra. É nesse sentido que Jesus está falando sobre o jejum aqui. Enquanto estamos nesse mundo, meus irmãos, nós somos constantemente tentados pelo pecado, acometidos pelo sofrimento várias vezes. E às vezes essas coisas nos consomem, a ponto de nos distanciarmos do nosso Senhor. Muitas vezes, quando o sofrimento vem, quando a ansiedade vem, a gente busca consolo em outras coisas. A gente busca consolo na comida,
A gente busca consolo no travesseiro. A gente vai atrás de várias coisas para tentar acabar com aquilo que está nos atormentando. E a gente se esquece, muitas vezes, que a gente tem um Deus que está sempre disponível para atender e cuidar das nossas vidas. Nesses momentos, o jejum é um meio muito útil para buscar a Deus. Tem um pastor chamado John Piper que ele tem um livro sobre jejum bastante interessante, e ele coloca o nome do livro como Fome por Deus. É um momento, o jejum é um momento em que aquele que jejua, ele se abstém de comidas, bebidas ou até outras coisas materiais por um tempo determinado, a fim de se dedicar exclusivamente na busca ao Senhor e na oração. É uma privação física para uma ênfase espiritual, em busca de força e amparo divinos. O jejum ele vai servir para que a gente deixe as migalhas que esse mundo tem para nós, que tenta nos satisfazer, para nos dar o banquete que é a presença do nosso Deus. O que Jesus está dizendo aqui para nós, então, é que quando ele for levado após cumprir a sua missão, na verdade, Jesus está dizendo isso aos discípulos, né, porque a gente já sabe o resto da história. Quando ele fosse levado após cumprir a sua missão e fosse separado fisicamente de seus discípulos, eles deveriam estar preparados para perseverar e buscar amparo no Senhor. Naqueles momentos haveria ocasião para jejuar, até que Jesus volte para buscar a sua noiva. E, meus irmãos, é exatamente esse momento que nós estamos também. Jesus, ele ainda não retornou, ele ainda está preparando local para a sua noiva. A Bíblia diz que em breve ele retornará, mas enquanto ele não retorna, nós estamos nesse tempo também de buscar ao Senhor na oração e, quando houver ocasião, também no jejum. Talvez você já tenha experimentado, quando criança, algo como estar no parque ou na praia e você simplesmente perde de vista os seus pais e se separa deles. Eu já passei por isso uma vez na praia, e quando criança eu me lembro que o pânico e o medo, eles dominam a gente de uma maneira tão grande, que eu lembro que as lágrimas começaram a escorrer e eu comecei a gritar desesperado, porque eu olhava e via 1 trilhão de pessoas na praia lotada de Guarapari e não tinha nenhuma alma viva que eu conhecia. E eu gritava e desesperava. Meus irmãos, é interessante que mesmo em locais como parques ou praias que são repletos de alegria e diversão, há momentos também desesperadores e de tristeza. E a vida cristã é assim também. No primeiro ponto, a gente viu que ela é plenamente satisfatória. Ela é alegre, porque a gente sabe que a gente tem um Deus Salvador que cuida de nós. Mas a vida cristã também tem um misto de alegrias e tristezas. Ela também tem a parte difícil dela. Por um lado, meus irmãos, nós temos o povo de Deus em comunhão, prontos para se alegrarem juntos em adoração a Deus, cantando louvores, se deliciando na palavra do Senhor e nos vários ensinamentos que temos, na comunhão com os nossos irmãos, nas alegrias que eles passam para nós. Mas, por outro lado, a gente vê doenças acometendo as nossas vidas, especialmente nesse tempo que nós estamos passando, mortes, pessoas se afastando de Deus, pecados dominando vidas. São coisas que entristecem os nossos corações também. Nesses momentos, Jesus mostra a importância do jejum. Ele não disse que era errado jejuar em nenhum momento, mas ele disse que a perspectiva e a ocasião dos jejuns dos fariseus é que era errada.
Haverá momentos, meus irmãos, em que o fardo dessa vida vai ser pesado. Mas Jesus está dizendo, mantenha o foco no único que pode te satisfazer plenamente. Aguarde ansiosamente pela volta do seu Salvador. E então, durante o tempo em que nós estivermos aqui nesse mundo, a gente tem que se alegrar em Cristo, mas também é um tempo de preparação, em que quando houver ocasião, a gente vai ter que baixar os joelhos, orar e jejuar, e nos fortificar no nosso Salvador. Mas, meus irmãos, para finalizar, o que essa satisfação exige? Essa é a terceira e última coisa que a gente tem que ver. Nós veremos que a satisfação em Cristo, ela exige novidade de vida. Veja aí os versos 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Após Jesus utilizar a imagem do casamento, ele está utilizando mais outras duas imagens diferentes aqui, mas essas duas últimas elas têm o mesmo objetivo. Na primeira, Jesus fala do problema que é costurar um pedaço de pano novo num tecido que já é velho, numa roupa que já é velha. E a explicação para isso é simples. Logo nas primeiras lavagens, o pedaço de tecido novo, ele vai começar a se encolher. Aquilo que o tecido velho já fez nas outras várias lavagens que ele teve. E isso vai forçar a veste velha em que ele foi costurado, de forma que ela vai rasgar. E o rasgo vai ficar ainda maior. A segunda imagem que Jesus utiliza é basicamente a mesma coisa. Não se pode colocar vinho novo em um odre velho. O que é um odre? Um odre é um recipiente de couro no qual você colocava o vinho para fermentar antigamente. Então, quando o vinho passa pelo processo de fermentação, ele expande, e com isso o odre também vai expandir. Mas se você está colocando em um odre velho, ele já passou por essa expansão, então ele vai rasgar. Por isso que você tem que colocar um vinho novo em um odre novo, para ele suportar essa fermentação. Em resumo, o que Jesus está dizendo aqui para nós? Que não se pode consertar ou reutilizar algo antigo utilizando aquilo que é novo. Você substitui. E qual que é a interpretação disso para nós? Nessas pequenas parábolas que Jesus disse aqui. Bom, Jesus está mostrando para nós a relação que ele tem, que o cristianismo tem com o judaísmo que estava ficando para trás, com o tradicionalismo daquele povo judeu. Ele está mostrando que não há motivos para permanecer nas velhas estruturas. Mais do que isso, ele está mostrando que é prejudicial manter as estruturas antigas quando já tem aquilo que é o novo. As leis civis de Moisés e cerimoniais que estão lá no Antigo Testamento, todas elas apontavam para aquilo que viria, para o Messias que viria, para o Cristo que já estava no meio deles. Os sacrifícios que eram feitos simbolizavam o sacrifício do Cordeiro perfeito. As formas de adoração, as festas específicas e tudo mais, tinha o seu propósito. Mas estava ficando para trás agora que Cristo veio. Jesus Cristo já estava ali no meio deles, andando com eles, comendo com eles, falando com eles, ensinando as coisas novas para eles. O Messias prometido que eles tanto esperavam já estava ali. Por que eles não aproveitavam o Messias que já estava no meio deles? Não era mais tempo
de manter as estruturas passadas. Era tempo de focar naquilo que eles tanto tinham esperado, na novidade de vida em Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus ele não é uma pequena adição ao povo de Israel, à história de Israel. Ele não é um apêndice. Ele é uma mudança completa, uma revolução. Ele muda a história. Ele é a própria novidade. É a partir dele que a vida muda drasticamente. Ele não veio para ser integrado ao judaísmo, ou para corrigi-lo, ou muito menos para ser contido pelas estruturas dele. Isso não quer dizer que Jesus ele despreza aquilo que é antigo. Muito pelo contrário, Jesus ele honra o Antigo Testamento. Ele cumpre a lei, mas ele não fica à mercê dele. Quando é necessário, ele quebra preceitos. Quando esses impedem o seu ministério, ele cumpre a lei, mas quando é necessário, ele subordina a lei a ele mesmo. Cristo ia às sinagogas, mas não como os judeus. Ele trazia um novo ensino do Evangelho. Meus irmãos, é impressionante como nós vemos igrejas hoje em dia se apegando ainda a velhas estruturas, querendo remontar ao período do Antigo Testamento. Alguns exigem unções com óleo, outros roupas específicas são obrigatórias de serem usadas. Aqui no Brasil, a gente tem talvez o ápice disso aí, com a construção de uma réplica do Templo de Salomão. Dizem que lá tem até a Arca da Aliança. Uau! Meus irmãos, com isso essas pessoas pretendem o quê? Mostrar uma espiritualidade que eles dizem ser maior, mais santa. Se apegando ao velho, pensam estar mais próximos do Senhor. Mas Jesus ele está mostrando quão diferente ele pensa sobre isso. Jesus está ensinando justamente o contrário disso. Se nós temos uma vida nova em Cristo Jesus, isso significa que nós devemos nos preencher com a novidade de vida que Ele nos dá, com a novidade de vida que Ele nos proporciona. Tal como o vinho novo precisa de um odre novo, nós precisamos deixar a nossa velha vida para trás. Ou, para usar as palavras do apóstolo Paulo, deixar o nosso velho homem e nos revestir com um novo homem feito em Cristo Jesus. E sim, essa mudança ela é radical. Tanto que a palavra de Deus diz que aquele que vai com Cristo Jesus, ele tem que nascer de novo. Nicodemos, quando ele escuta Jesus falar isso, ele fala: mas como é que isso vai acontecer? Como é que eu volto para o ventre da minha mãe? É radical a mudança. Seguir a Cristo, meus irmãos, exige essa mudança. Exige que você deixe para trás as suas satisfações próprias, os seus desejos próprios e se coloque à disposição dele, para que ele te molde, para que ele te faça melhor, para que ele te guie pelo caminho que leva à vida eterna. E se agora nós somos novos em Cristo Jesus, a gente deve se portar como tais, obedecendo a sua palavra e aquilo que ele nos manda. E o que a palavra de Deus nos manda? São muitas coisas, vamos relembrar algumas delas aqui. Por exemplo, a nova vida em Cristo, nós temos que ser espelho de Cristo onde nós formos. Isso significa sermos, por exemplo, exemplares no nosso trabalho. Significa que devemos ser humildes e não fazermos como as coisas a fim de sermos vistos como os fariseus faziam aqui nesse texto, mas a fim de que Cristo seja visto em nós, para que mais pessoas sejam alcançadas e salvas pela sua palavra. Significa pregarmos o Evangelho a toda
criatura. Significa não mais sermos dominados pelas nossas ansiedades e desejos, mas nos momentos de alegria, sermos gratos e não orgulhosos, e nos momentos de tristeza, sermos confiantes e não desesperados. Meus irmãos, essa é a nova vida em Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos apontar, é a Ele que nós devemos anunciar. A vida que devemos nos esforçar para seguir enquanto aguardamos a volta do noivo é essa. E nesse tempo haverá momentos de alegria, como nós vimos, em que estaremos plenamente satisfeitos com o nosso Senhor. Mas também haverá momentos de tristeza, momentos que muitas vezes nos cegarão e nos farão desacreditar na satisfação que Cristo nos dá. É aí que Cristo nos mostra que devemos jejuar e buscá-lo. Meu irmão, você está disposto a mudar a sua vida em busca dessa satisfação? E não é uma questão de não somente abrir um espacinho na nossa vida para deixar Cristo entrar. Não é só colocar um pedacinho da nossa vida corrida e cheia de coisas na nossa rotina para Cristo estar ali. A questão é se você está disposto a abrir mão de seus costumes, de suas rotinas e colocar a sua vida por inteiro à disposição de Jesus Cristo, a fim de que Ele possa te moldar. A questão é se você está disposto a ser como um odre completamente novo, pronto para receber o novo vinho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, vivendo dentro de você, fermentando e expandindo e tomando toda a sua vida, trabalhando você e te tornando cada vez mais parecido com o nosso Senhor. Esse é um processo que leva tempo, leva uma vida inteira, meus irmãos, mas nos deixará preparados para uma vida eterna de alegria ao lado do noivo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor muda drasticamente a nossa vida, Pai. Se não fosse essa mudança completa que o Senhor nos proporciona, nós estaríamos perdidos, estaríamos rumando para o inferno, Pai, para uma vida longe do Senhor. Mas o Senhor muda completamente a nossa direção e nos coloca em direção ao Senhor, por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Pai. Obrigado por isso, nós te louvamos. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém.